Olá, alunos, sejam bem-vindos aqui à aula de número 2. A gente vai falar sobre, continuar falando sobre redes de computadores e a gente conceituou a internet, conceituamos aí protocolos, elementos aí na borda da rede, falamos o que seria a borda da rede, o que seria o núcleo da rede e os componentes em cada uma dessas, dentro dessas regiões, né, do núcleo, assim como da borda da rede. Hoje a gente também falou sobre os elementos no núcleo da rede, a saber, os aspectos aí da comutação de pacotes, assim como os aspectos aí da comutação de circuitos virtuais que a gente viu na aula passada. Tá? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre os atrasos e perdas na internet, perdas de pacote que geram atrasos, tá? E a gente vai vamos mostrar como é que a gente pode mensurar quantitativamente o desempenho aí da internet, principalmente no que tange, então, a parte de o que causa o atraso e o que pode causar também as perdas de pacotes. Então, esse aspecto a gente vai ver, assim como a gente vai continuar falando sobre os protocolos, como eu tinha mencionado, então, na aula anterior. Né? A gente conceituamos os protocolos, que são esse conjunto de regras, né, e ações que são tomados durante o quê? Durante a comunicação de dados entre um remetente e um destinatário. Assim como hoje a gente vai ver como é que a rede, né, como é que esse software chamado rede, tá, ela é dividida. Então, como a gente vai já falar, ela é dividida em quê? Dividida em diversas camadas, onde cada uma dessas camadas aqui, né, cada uma dessas camadas, elas vão desempenhar uma determinada funcionalidade. Tá? Então, isso a gente vai ver também durante essa aula de hoje. Então, para começar, tá, os 3 aspectos que a gente vai ver, né, seria as perdas e atrasos na internet. Tá? A gente falou que a gente ia ver sobre, então, essa questão aí dos protocolos e, finalmente, também a gente vai ver, né, sobre o quê? Sobre a organização aí das redes de computadores. Né? Então, para começar, sobre perdas e atrasos. Né? Então, na internet existe o quê? Existem filas de pacotes em buffers de roteadores. Tá? Como tinha dito até na aula de sistemas operacionais. Né? Na aula de sistemas operacionais, então, só para fazer uma ligação, a gente tem o quê? A gente tem 2 processos. Um processo que pode ser um servidor e outro processo que pode ser um processo aí que é um browser. Esses 2 processos, elas vão se comunicar utilizando um mecanismo de comunicação interprocesso. Exatamente isso que acontece na internet. Então, a gente tem um processo que pode ser um servidor e outro processo que pode ser uma aplicação como o browser. E eles vão utilizar um socket, que seria uma implementação de um IPC, e a mensagem vai ser transmitida, tá, em forma de full duplex, né, de um ponto para outro, entre o processo remetente até o processo destinatário. Tá? Então, durante esse percurso, podem existir o quê? Podem existir perdas e atrasos. Vocês muito bem se lembram do que a gente falou sobre o problema do produtor e consumidor, que é o quê? Que é um problema clássico de comunicação interprocessos. Tá? Então, é justamente isso que acontece também aqui, nessa aqui a gente tem uma implementação desse problema do produtor e consumidor, onde o produtor pode ser um remetente ou um destinatário, tá? E o consumidor pode ser o quê? Pode ser um outro processo que se encontra em outra região. E nesse percurso aqui, então, existe o quê? Existe um mecanismo de comunicação interprocesso, como o socket, que permite o quê? Que permite, então, a comunicação entre eles. Tá? Então, existe o quê? Existe fila de pacotes em buffer de roteadores, e essa fila de pacotes pode ocasionar um atraso, uma vez que gera o quê? Gera aí um enfileiramento. Né?
Então, se a taxa de chegada de pacotes ao link, ela ultrapassa a capacidade do link de saída, obviamente, tá? Aquela história do produtor e consumidor, né? Se o produtor ele produz mais pacotes do que o consumo de pacotes pelo consumidor, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma perda de pacotes. Tá? Então, existe uma perda nesse cenário, um atraso no cenário aí de filas, né? Assim como existem filas de pacotes esperando por sua vez, o que por sua vez também vai gerar um outro atraso, né? Tá? Então tudo isso, né, todo esse enfileiramento nesse roteador também vai gerar o quê? Vai gerar um atraso em virtude desse enfileiramento, tá? Em virtude da formação de filas. É a mesma coisa quando vocês vão para o banco, né? Você chega no banco, obviamente que se existe o quê? Se o processamento, né, do pagamento, da recepção aí de contas pelo caixa for muito lento, vai existir o quê? Vai existir uma fila considerável. Aqui no roteador também é a mesma coisa. Vai existir o quê? Vai existir uma fila considerável, tá? Em virtude o quê? Em virtude do atraso no processamento. Tá? Bom, quais são, então, essas fontes de atraso, né? O que gera esses atrasos de pacotes nesse mundo de redes, né? Então, a primeira coisa que vai gerar um atraso de pacotes, tá? Um source, né, do atraso de pacotes, obviamente, seria o quê? Seria o processamento nos nós. Como falei para vocês, se o processamento das contas, né, do pagamento ou do recebimento aí de contas aí pelo caixa for muito lento, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma certa fila. Tá? Então, esse processamento no nó vai indicar a verificação dos erros dos bits, vai determinar também, tá, o link de saída. Então, esses dois processamentos, obviamente, vão gerar, né, um certo overhead, vão gerar um certo tempo. Se isso for muito grande, ela vai gerar um enfileiramento. Tá? Segunda coisa, o problema do quê? Além do processamento dos nós, o segundo fator que pode gerar um atraso de pacotes é o quê? O enfileiramento. O quê? É a formação de filas, né? Essa formação de filas é gerada através do quê? Através do tempo de espera no link de transmissão. Ora, se chega no link aqui, né? Que a gente tem o quê? A gente tem um link, chega nesse ponto aqui do roteador, ele pode seguir o quê? Ele pode seguir outras rotas, né? Então, a decisão nesse ponto aqui, para que o pacote possa seguir a rota correta, rota menos congestionada, isso por si só vai gerar o quê? Vai gerar um enfileiramento. O tempo de espera para processar e verificar o link de saída vai gerar um enfileiramento. Então, depende também, obviamente, do nível aí, né, como está escrito aqui, no nível de congestionamento. Terceira fonte. Falamos de duas fontes de atraso. Primeiro, o processamento no nó. O nó vai ter que realizar o processamento. Segundo, a formação de fila. Terceiro, atraso na transmissão. Esse atraso na transmissão seria o tempo, né, como está escrito aqui, e a fórmula é essa aqui, onde o L é o tamanho do pacote, e o R seria o quê? O R seria a taxa de transmissão. Tá? Então, o que seria esse atraso na transmissão? Esse atraso na transmissão seria o tempo para... Atenção, tá, pessoal? O tempo para empurrar, para colocar todo o pacote no link de transmissão. Isso seria o quê? Isso seria o atraso na transmissão. Então, o tempo para eu colocar, vou repetir aqui, o tempo para colocar o pacote inteiro no enlace de transmissão seria o quê? Seria o que a gente chama de atraso na transmissão. Por isso ele vai depender do quê? Por isso ele vai depender aqui do tamanho do pacote, né? E vai depender também, né, do rate, né? Seria da largura de banda que encontra-se nesse meio de comunicação. Tá? Então, um é atraso de transmissão, o outro é atraso de propagação. Uma vez que o pacote foi colocado no enlace, a partir daí seria o quê? A partir daí,
a fonte de atraso seria o atraso na propagação. Tá? Então, são 4 aqui, né, como citei para vocês. Primeiro, processamento no nó. Segundo, enfileiramento. Terceiro, atraso na transmissão, que seria esse tempo, né? Muitas vezes a gente confunde entre o atraso na transmissão e o atraso na propagação. Então, o atraso na transmissão seria o tempo para colocar o pacote inteiro no enlace, e o quarto aqui seria o tempo dispendido para transmitir o pacote nesse meio de comunicação. Tá? Então, a fonte no atraso seria o quê? O tempo total seria a somatória desses 4 atrasos que a gente viu nos slides, tá? Anteriores, né? Bom, então vamos falar então também sobre as camadas aí de protocolos. Agora a gente vai falar como o software de redes ele é organizado. Tá? Isso é importante por quê? Porque a gente vai estudar, vamos dizer assim, módulo por módulo da rede. Tá? A rede de computadores, essencialmente, são o quê? Essencialmente são sistemas bastante complexos, bastante grandes. Tá? E existem bastante software, existe bastante diversidade de software, diversidade de implementações, né, em software de redes. Assim como existem o quê? Existem muitos componentes numa rede. Né? Existem componentes que seriam os hospedeiros, os roteadores, os enlaces, que seriam os meios de comunicação. Atenção, tá? Enlaces seria o quê? Seriam os meios de comunicação. Tá? Assim como aplicações. Que aplicações? E-mail, browser, tá? Transferência de arquivos, tá? Uma comunicação usando telefonia IP, tudo isso faz parte do quê? Tudo isso faz parte do que a gente chama de aplicações em redes de computadores. Aí dentro desse universo, a gente vai ter protocolos, o hardware e o software, tá? Que seriam o quê? Que seria a rede de computadores, como eu falei, seria essa junção, né, de hardware e software, onde o hardware pode ser um switch, um roteador, um hospedeiro, e o software seriam os protocolos, né, o browser, as aplicações que a gente tem para manusear com a rede de computadores. Tá? Então, por que a gente usa essa abordagem de camadas? Essencialmente, a abordagem de camadas seria o quê? Seria modularizar uma rede de computadores, tá? Num conjunto o quê? Num conjunto de camadas aqui. Tá? Num conjunto aqui de layers, né? Onde cada uma dessas camadas elas vão desempenhar uma determinada função. Então, o que a gente está fazendo aqui seria o quê? Seria modularizar o software de rede de computadores. E as aplicações ficam onde? Ficam aqui no topo, né? Aqui no topo. Então, que aplicações? Aplicações como browsers, e-mails, né? E o usuário, obviamente, vai ficar, tá, nesse manuseando, né, lidando, aí, interfaceando aí com a aplicação. A partir desse ponto aqui, ele vai o quê? Ele vai, cada mensagem que é criada, né, em cada uma das camadas, elas vão o quê? Elas vão descer até o quê? Até que o dado seja transmitido para o destinatário. Tá? Então, como é que a rede é organizada? É organizada, eu vou dizer em outras palavras para vocês entenderem, tá, mais facilmente. A rede de computadores é organizada como se fossem módulos. Tá? Onde esses módulos podem o quê? São módulos que plug and play, tá? Meio que plug and play. Então, posso tirar um módulo, tá? Posso tirar um módulo e substituir por um outro módulo. Por isso que ele é organizado através de quê? Através de camadas. Tá? Porque aí fica mais fácil para gerenciar, fica mais fácil para reusar esse código, né? Fica mais fácil até para eu fazer a manutenção desse software de redes. Tá? Então, como falei para vocês, a rede de computadores, né, uma analogia aqui de carros. Então, cada camada aqui é responsável por uma determinada funcionalidade. Por exemplo, a camada de enlace é responsável por fazer o acesso ao meio. Ela só se preocupa, então, só com acesso ao meio. Não se preocupa para saber como é que uma aplicação pode dar uma interface mais fácil de ser lidada pelo usuário. Isso não seria o objetivo da camada de enlace. Então, cada uma delas vai ter uma funcionalidade. Bom, então, existe o quê? Existe um modelo.
Tá? Esse modelo não é um modelo implementado. Como o próprio nome está dizendo, é o quê? É um modelo, né? Um modelo da ISO-OSI. Tá? ISO aqui é uma organização internacional de padrões. Tá? E a gente tem o quê? A gente tem esse modelo aqui, que é um modelo de quê? De interconexão de sistemas abertos. De novo, ele é um modelo, então não existe uma implementação. Então, esse modelo aqui, que é o modelo para interconexão, modelo de redes, é composto aqui por 7 camadas. Então, essas 7 camadas é o que a gente vai estudar durante o nosso curso. Tá? Então, todo esse modelo aqui é um modelo que é utilizado em redes como internet, tá? Bluetooth, Zigbee, internet, elas seguem o quê? Todas elas seguem esse padrão aí de interconexão, esse padrão aí de como uma rede ela é organizada. Tá? Então, só para mostrar para vocês o encapsulamento. O que seria esse encapsulamento? É isso que a gente vai ver aqui. Tá? Encapsulamento seria essencialmente esse processo aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui que ocorre o quê? Em cada camada aqui, ela ocorre um encapsulamento. O que seria esse encapsulamento? Vamos voltar aqui, né? Encapsulamento seria pegar o dado da camada anterior e colocar ela na próxima mensagem da camada inferior. É como se fosse assim, eu vou colocar um envelope, uma correspondência, dentro de um outro envelope. Quando você chega no correio, a pessoa vai pegar a sua correspondência e vai colocar num outro envelope maior, contendo o quê? Contendo os outros envelopes. Dentro desse envelope, ela vai dizer, esse pacote aqui, esse malote, ela vai para o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tá? Então, é isso que ela vai fazer. Ela tem o quê? Ela tem aqui um cabeçalho que contém um destinatário, né? A informação do destinatário. A mesma coisa quando é colocada num outro envelope. Encapsulamento, essencialmente, seria encapsular, colocar um pacote inteiro aqui, ó. Eu estou colocando esse pacote inteiro aqui dentro do quê? Dentro de um outro pacote. Colocar uma correspondência inteira dentro de um outro envelope maior. É isso que acontece de camada para camada aqui, como vocês estão vendo. Então, esse pacote inteiro aqui, ela é colocada, inserida, encapsulada como a parte de dados, né, o payload, no pacote da camada inferior. E assim por diante, ela segue aqui, ó. Segue aqui porque cada uma delas possui uma funcionalidade, como a gente vai ver. Tá? Esse é o software de redes. O software de rede é dividido em camadas. Cada uma dessas camadas, aqui existe o quê? Aqui tem a aplicação, né, que está sendo lidada, um browser, um e-mail, está sendo lidado aí por um quê? Por um usuário. Né? Esse usuário, então, ela vai gerar dados e esses dados vão ser transmitidos de camada a camada, de forma o quê? De forma a chegar até na camada física, que é a camada onde os bits são gerados, e esses bits, então, são transmitidos, tá, do remetente até o seu destinatário. Tá? Então, isso a gente vai ver nessa aula, nas próximas aulas, o que seria o quê? O que seria a camada, cada camada, a caracterização de cada camada e a funcionalidade de cada uma dessas camadas. Tá? Bom, então vamos estudar vamos dizer assim, os componentes principais, né, de cada camada. Isso vocês aqui existe um resumo, e vocês vão poder estudar mais isso no livro-texto aí que vocês têm do Kurose, né, que foi indicado com a bibliografia básica. Então, na camada física são o quê? A camada física não tem software nenhum, é só hardware. Tá? Um dispositivo que tinha nessa camada seria o quê? Seria o hub, né, que hoje em dia raramente é utilizado, que seria a amplificação de sinais. Então, aqui seria essencialmente o quê? Essencialmente a transmissão de bits. Aqui não tem software, é só a transmissão de bits, na camada física. Né? E quando a gente fala de padrão top-down, seria o quê? O que a gente está estudando aqui em redes? A gente vai começar estudando o quê? A gente vai começar estudando a aplicação, depois a gente vai baixar
para todas as camadas, até chegar na camada de enlace, que é a camada o quê? Que é a camada onde existe o software. Tá? Bom, e a camada de enlace? A camada de enlace é uma camada que tem funções típicas aqui, né? Como reconhecer, tá, o início e o fim do enlace, como vocês estão vendo aqui, começo do enlace e o término do enlace. Ela é quem vai dizer quanto é o tamanho máximo, deve ser o tamanho máximo de um pacote. Tá? E ela vai permitir o quê? Vai permitir a detecção de erros, assim como a delimitação desse pacote, né, de cada um desses pacotes. Tá? E a camada de rede? A camada de rede vai tratar do quê? Vai tratar do roteamento. Tá? Com roteamento, que podem ser o quê? Que podem ser através de rotas fixas ou de rotas dinâmicas que são realizadas, né, ou são alteradas durante a execução e a transmissão. Tá? A camada de transporte, ela vai prover o quê? A camada que vai prover a confiabilidade entre o destino e a origem, e a primeira camada que vai fazer o quê? Que vai fazer a comunicação lógica, fim a fim, entre o processo emissor e o processo receptor. Tá? Vai fazer essa comunicação confiável, ou seja, garantir que um pacote chegue ordenado na mesma camada de transporte do destinatário. Tá? Camada de sessões, ela gerencia a sessão de comunicação. A sessão é uma comunicação que diz quem é que vai enviar, os estados da comunicação, quando, por exemplo, uma transferência de um arquivo falhar. Então, quando a transferência de um arquivo falhar, a partir de que ponto ela vai começar? Quem define isso é a camada de sessão. A camada de apresentação é a camada que trata o quê? Que trata de apresentar e de traduzir os formatos, né, dos dados que estão no pacote. Então, é ela quem vai fazer a compressão, descompressão, a parte de segurança, né, de dados. Tá? Finalmente, a camada de aplicação trata de vários protocolos e trata das aplicações como correio eletrônico, navegação, tá? Terminal virtual, gerência de redes e assim como videoconferência, tudo isso faz parte da camada de aplicação. Tá? Bom, falei para vocês que existe um modelo que seria o ISO-OSI. Tá? Esse ISO-OSI é um modelo, não existe implementação. Isso aqui é como se fosse, vamos dizer assim, uma classe. Tá? Uma classe, né? E essa aqui é como se fosse o quê? Um objeto. Tá? Então, esse aqui é uma classe, então é um modelo, isso aqui é um objeto. Então, existe o quê? Existe uma implementação dessa classe, desse modelo aqui, né? Desse modelo aqui, tá? Que é implementado que é implementado na internet, que é o modelo que a gente chama de modelo TCP/IP. Esse modelo aqui é o modelo que é o modelo da internet, né, que vocês manuseiam aí no dia a dia. Tá? Então, o modelo da internet, ela possui, em vez de possuir 7, ela possui 4. Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, a camada de acesso ao meio ou a camada de enlace. Tá? Cada uma delas vai possuir o quê? Vai possuir as funcionalidades, por exemplo, a camada de aplicação, ela vai estar incorporando a camada de aplicação, apresentação e sessão, tá? da camada ISO-OSI, tá? na internet. Tá? Assim como a camada de transporte, ela provê a transferência de dados, né? A confiabilidade, e utiliza os dois principais protocolos, TCP e UDP. E a camada de rede vai prover o roteamento de datagramas, né, entre a origem e o hospedeiro destinatário. Principal protocolo, TCP. Por isso que a internet é o quê? O TCP/IP. Né? E, finalmente, a camada de enlace vai prover o acesso ao meio, e os principais são o quê? Wi-Fi, Ethernet, Wi-Fi sem fio, Ethernet cabeada, assim como existem outros enlaces, como 802.15.4. Né? Então, finalmente, fazendo encapsulamento, só queria mostrar esse slide aqui para exibir que existe o quê? Existe uma complexidade maior na borda da rede, não no núcleo da rede. O núcleo da rede
É essa complexidade que vocês estão vendo, são apenas de 3 camadas, né? A complexidade maior, certamente na borda, que vai possuir todas essas camadas aqui, todos esses módulos aqui que vocês estão vendo. Enquanto que no núcleo da rede, a gente tem o quê? A gente tem menos camadas, menos software. No roteador tem menos software. No roteador a gente não tem browser, por exemplo. Né? Tá. Bom, então, concluindo aqui, a gente falamos aí dos atrasos, tá? Protocolos e o sistema de camadas, que são aspectos muito importantes nas redes de computadores. Na próxima aula, então, a gente vai entrar na primeira camada, né? A gente vai seguir a camada top-down. Então, a gente vai abordar a primeira camada, que é a camada de aplicação. Agradeço, então, a atenção de vocês e eu espero vocês na aula 3 da camada de aplicação. Muito obrigado.